está presente, Pai onipotente, a seus pés nos humilhemos, servos consagrados, ante Deus prostrados, reverentes o louvemos, com amor Salvador, invisivelmente Deus está presente, Cristo está presente, bênção permanente, do seu sangue recebemos, com seu sacrifício fez o Pai propício, e perdão inteiro temos, padeceu e morreu obedientemente, Cristo está presente, sempre estás presente, Deus onisciente, Santo Espírito divino, tua luz bendita nossa mente habita, pelo claro e doce ensino, ensinar, consolar, verdadeiramente, vem, ó Deus potente. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao culto. Mais uma vez estamos reunidos aqui na casa de Deus. A família de Deus se encontra na casa dele, que é o nosso Pai. E família é o tema do culto de hoje, né? Família, igreja. A igreja é a família de Deus. Costumamos, né, falar isso, que a igreja, a nossa congregação é uma família, e de fato é. E nós queremos então conversar sobre esse assunto hoje, né? Será que de fato nós consideramos a igreja, a nossa congregação, uma família? Né? Então iremos falar hoje sobre família e sobre igreja. Igreja, família de Deus. Nós também saudamos e cumprimentamos aqueles que nos assistem, né, nos acompanham de casa pela nossa página no Facebook. Que Deus possa abençoá-los aí também, que possam ouvir atentamente a palavra de Deus. Nós vamos então cantar, né, o primeiro hino, esta bela canção, Aqui Estou para Cantar. Para você que hoje
Em Jesus tem um caminho de luz, caminho que a felicidade conduz, partindo de estradas caminhando, sorrindo. A paz chegou, a paz chegou. Fiquemos de pé, nós vamos seguir com nossa liturgia. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos diz que são os nossos pecados que nos separam de Deus. São as nossas maldades que faz com que Ele se esconda de nós. Por isso, sinceramente arrependidos, confessemos nossos pecados, como devemos fazer todos os dias, lembrados da advertência divina. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós. Dá-nos o teu perdão. Consola-nos com o teu Santo Espírito. Amém. Estimados irmãos e irmãs, Cristo, com sua paixão e morte, sofreu todo o nosso castigo, pagou toda a nossa dívida e nos reconciliou com o nosso Deus e Pai. Ele nos faz filhos e herdeiros da vida eterna. Por amor a Jesus, Deus perdoa o pecado de todo aquele que nele crê. Se você está arrependido e crê, tenha certeza de que Deus perdoa todos os seus pecados. E Ele o faz em nome de Jesus, por amor a Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Felizes e agradecidos com o perdão, a certeza do perdão, nós vamos adorar a Deus conforme o Salmo a seguir, o Salmo 23, nós vamos então lê-lo em conjunto. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Podeis sentar, nós vamos cantar o próximo hino.
Nós vamos ouvir a leitura da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 19 a 22. Efésios, capítulo 2, versículos 19 a 22. É o texto que servirá de base para a nossa meditação, nossa reflexão logo mais. Efésios 2, 19 a 22. Que diz assim: portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental deste edifício é o próprio Jesus. Ele mantém todo o edifício bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Até aqui a leitura do texto, que servirá de base para a nossa meditação logo mais. E nós vamos cantar esse próximo cântico. Ele tem muito a nos falar, né, sobre o tema do dia de hoje, né, sobre família, sobre igreja, né, sobre a presença de Jesus na família e na igreja, que nos traz alegria, nos traz felicidade. Jesus está presente. Nós vamos agora ouvir a leitura do Evangelho. Vamos ficar de pé. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 44. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 44. Continuação das leituras dos últimos cultos, né? Nós temos lido o Evangelho de Marcos desde o seu começo. E hoje, então, é o relato da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus alimenta uma multidão, assim diz o Evangelho. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinha feito e ensinado. Havia ali tanta gente, chegando e saindo, que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então ele lhes disse: venham, vamos sozinhos para um lugar deserto, a fim de descansarmos um pouco.
Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Porém, muitas pessoas os viram sair e os reconheceram. De todos os povoados, muitos correram pelas margens e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor, e começou a ensinar muitas coisas. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e esse lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos sítios e povoados de perto daqui e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: deem vocês mesmos comida a eles. Os discípulos disseram: para comprarmos pão para toda essa gente, nós precisamos de 200 moedas de prata. Aí Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Vão ver. Os discípulos foram ver e disseram: temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou o povo sentar-se em grupos na grama verde. Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Aí Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Depois partiu os pães e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. E também dividiu os dois peixes com todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Foram 5.000 os homens que comeram esses pães. Até aqui a leitura do Evangelho, que relata, este episódio conhecido por nós, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. Então Jesus, como poderoso que era, como Filho de Deus, verdadeiro Deus, ele tinha essa condição, de alimentar aquela multidão. Mas o que chamamos a atenção, não é novidade para nós, Jesus ter multiplicado os pães e peixes. Jesus já havia realizado outros milagres, até ressuscitou pessoas. Num culto passado, um dos cultos passados, nós estudamos a respeito Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Mas o que chama a atenção nesse texto é o olhar que Jesus tem, o olhar que Jesus tem. Então Jesus olhou para aquela multidão e teve pena, ele teve compaixão, ele teve misericórdia. Aquelas pessoas estavam assim meio desorientadas, bastante desorientadas, perdidas. Então, onde Jesus tentou se retirar com os discípulos para eles descansarem um pouco, havia multidão em volta de Jesus, entrando e saindo, eles não tinham tempo nem para comer. Mas a população assim, mesmo assim, não deu trégua. Viram ele sair e correram pela margem e chegaram lá antes dele. Quando Jesus chegou, a multidão já estava lá. Talvez se fosse nós, a gente se estressaria, Poxa vida, esse povo não me dá folga, Talvez ele poderia ter xingado, mandado as pessoas embora. Olha, eu preciso descansar, Me dê um tempo para a minha cabeça, Mas Jesus não, Jesus teve pena e compaixão, Teve um olhar de misericórdia para com aquelas pessoas, Olha, elas estão desorientadas, perdidas, como ovelhas sem pastor, Ovelhas precisam de pastores, ovelhas são animais frágeis, precisam de cuidados, de atenção, precisa de alguém que lhes providencie também alimento, E Jesus então ficou com pena, ficou com misericórdia daquelas pessoas e providenciou a elas alimento, comida, para que matasse a fome, Matasse a fome. É isso que nós devemos aprender de Jesus. Foi isso que Jesus ensinou aos seus discípulos ali. Os discípulos de Jesus eram alunos dele, Então ele os ensinou para que tenham compaixão, misericórdia das pessoas, Tenham pena das pessoas. Os discípulos queriam mandar eles embora, cada um se vira, Aí Jesus resolveu o problema daquela situação alimentando aquela multidão. Mas o interessante é que o Evangelho continua e Jesus passou a ensinar depois disso. Jesus passou a ensinar aquela multidão. Jesus passou a ensinar e mais adiante ele fala de um outro tipo de pão, que era ele mesmo, é o que ele chama de pão da vida. O pão que nunca mais, se a gente se alimentar dele, nunca mais teremos fome, nunca mais teremos sede. O pão corporal, o alimento corporal, ele é importante. Mas existe um outro pão, que é o pão espiritual, que é Jesus Cristo. Ele nos dá, então,
vida eterna para sempre. Nos mata a fome para sempre, nos dá a salvação eterna. Então, Jesus nos oferece, o cuidado de Jesus para conosco, ele é integral, ele é total, né? Nós não precisamos e não devemos apenas querer de Jesus bênçãos materiais, mas também bênçãos espirituais. Vamos cantar mais um hino? Podem sentar? Da igreja, o fundamento. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo sejam conosco ao meditarmos na sua santa palavra, especialmente sobre o texto da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 19 a 22, da qual nós destacamos o tema Igreja, Família de Deus. Igreja, Família de Deus. Podeis sentar. Senhor Jesus, estimados irmãos e irmãs, prezada família de Deus, estimados irmãos, irmãs e famílias, irmãos na fé que nos acompanham através
da nossa página no Facebook. Igreja e família é o tema de hoje. É um tema interessante. Falar sobre família é bem fácil falar sobre família. Há sempre muito assunto quando tocamos no tema família. E hoje queremos, então, conforme o próprio texto nos sugere, comparar a família com a igreja. Será que de fato existe algo em comum? Existe alguma relação entre família e igreja? Nós lemos há pouco no versículo 19, portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Então, aqui o apóstolo Paulo estava escrevendo aos não-judeus, aos gregos, aos cristãos de Efésio, dizendo que agora eles não são mais estrangeiros, não são estranhos, não são visitantes. Agora vocês são cidadãos dos céus e são membros da família dele. Ou seja, agora vocês... Não costumamos dizer isso para alguém que nós queremos bem, que são bem chegados? Não se acanhe, chegue perto, você agora é da família, né? Então é mais ou menos nesses termos que o apóstolo Paulo estava escrevendo aos cristãos de Éfeso, né? A pessoas não judeus, a pessoas que não faziam parte daquele povo escolhido, do povo da aliança. Então com a morte de Cristo na cruz, com a ressurreição de Cristo, com a obra de Cristo, todos agora podem fazer parte da família de Deus. Família e igreja são duas instituições que são muito importantes para o ser humano. Ser membro de uma família e de uma igreja é uma grande bênção e é algo que deve ser valorizado muito, né? E elas estão ligadas, elas estão relacionadas. Querer separar é querer criar, criar prejuízos incalculáveis. Mas afinal, o que é a igreja? Qual é a opinião que as pessoas têm de igreja nos tempos atuais? Nós sabemos que o conceito de igreja, ela mudou muito nos últimos tempos. Algumas pessoas têm ideias bem diferentes de igreja, né? E muitas ideias delas são equivocadas. Isso já vem desde o passado. Muitas vezes as pessoas viam a igreja como um clube, né? Um clube da qual participam, pagam uma certa mensalidade para se ter direito, para batizar, para casar, para confirmar e até sepultar. Outros veem a igreja como um mercado. Isso é um conceito mais atual, surgido aí com a teologia da prosperidade, onde muitos veem a igreja como um local onde encontram bênçãos, onde buscam a solução para os seus problemas terrenos, materiais, curas, promessas de sucesso financeiro. Então são dois conceitos errados a respeito de igreja. O que na verdade é igreja, né? As confissões luteranas dizem, lá na Confissão de Augsburgo, artigo 7º, melhor dizendo, lá diz que igreja é a congregação de todos os que creem, entre os quais o evangelho é pregado puramente, e os santos sacramentos são administrados de acordo com o evangelho. Então, igreja é o quê? São pessoas congregadas, reunidas, e entre elas o evangelho, a palavra de Deus é pregada corretamente, claramente, puramente, e os sacramentos são administrados corretamente. Então, onde tem pessoas que ouvem a palavra de Deus, onde a palavra de Deus é pregada corretamente, os sacramentos são administrados corretamente, aquilo é igreja. Lutero disse, lembrando hoje o Salmo e a leitura do Evangelho, o conceito de Lutero era bem mais simplista e faz muito sentido. Ele dizia assim:
Igreja são as ovelhinhas que ouvem a voz do bom pastor. Isso é igreja. Igreja são as ovelhinhas que ouvem a voz do bom pastor Jesus. Jesus, quando viu aquela multidão, né? Aquela multidão estava sem igreja, né? Aquela multidão perdida, desorientada, né? Jesus, olha, eram como ovelhas sem pastor, né? Não eram igreja. Eles precisavam de alguém que os orientasse, os pregasse. Eles estavam precisando de um bom pastor, de ouvir a voz do bom pastor. Mas o que é família? Nos dias de hoje também existem vários conceitos de família, né? Vários conceitos de família também nos tempos atuais, né? A família, segundo o Google, né? Família é um agrupamento de pessoas unidas por laços de parentesco, que lutam por sobrevivência e bem-estar, que sonham, que se amam mutuamente, nem sempre, né? Porque egoísmos, indiferenças, vícios trazem muitos sofrimentos à família, né? Então a família é um grupo de pessoas unidas que lutam para se manter, para sobreviver, para conseguir o pão de cada dia e para que possam ter dias melhores, né? Bem-estar, conforto, que sonham, né? Que desejam dias melhores e que se amam. Isso é família, embora tenham dificuldades, né? Problemas ali que atrapalham a vida familiar. Felizmente, há arrependimento e perdão que podem trazer novamente paz e união que a família precisa. Mas, enfim, todos têm uma família. Todos têm uma família. Pode ser que alguém esteja longe dela, alguém esteja afastado dela. Pode ser que alguém esteja afastado da família, às vezes mesmo morando debaixo do mesmo teto. Mas a família é algo necessário. É difícil ser feliz neste mundo sem família. É difícil, né? É difícil porque nós precisamos nos relacionar. Mesmo alguém que não seja família de sangue, né? Mas as pessoas com quem você convive e ama é sua família. E por isso nós devemos investir nela, lutar por ela, porque ninguém é feliz sozinho. E por isso que nós precisamos também de uma família maior para sermos felizes, que é a igreja, que também a igreja também é um agrupamento de pessoas, é uma congregação que lutam por sua manutenção. Essa igreja também, essa congregação também tem sonhos, ela tem objetivos, que é levar Cristo para todos, levar a salvação a todos e também servir o próximo. Nós lemos no texto, né? Vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele, né? Como dissemos antes, agora vocês fazem parte da família, né? Vocês são como um edifício, uma casa, né? Família, a referência de família é casa, né? É casa. E estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental deste edifício é o próprio Jesus Cristo. É Ele que mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para tornarem uma casa. De novo aparece casa, onde Deus vive por meio do seu Espírito, né? Então aqui família, edifício, casa, textos que aparecem, são termos que aparecem nesse texto, onde o apóstolo Paulo fala aos cristãos, olha, vocês agora são de casa, né? Vocês são de casa, né? Não precisam ficar abismados, assustados, não precisam ficar, né, distantes, vocês fazem parte da família. Até porque, Paulo estava dizendo isso, até porque havia rivalidades, né, entre os povos, havia
principalmente por causa dos judeus, desprezo para com outros povos. Havia xenofobia, né? Xenofobia. Quando você menospreza outras raças, outros povos, quando achamos que nós somos melhores do que os outros, isso é xenofobia. Então os judeus, de certa forma, se achavam melhores do que os outros. Então o apóstolo Paulo, olha, são todos iguais. Em vários outros momentos também o apóstolo Paulo fala, não existe judeu, grego, escravo, né? Ou livre, né? Todos somos iguais perante Deus. Então todos somos parte da família de Deus, né? Ou seja, Deus une os cristãos com outros cristãos, formando assim uma família na fé, congregações locais, igrejas visíveis. E nessas congregações locais, esta família da fé, elas estudam a palavra de Deus, administram sacramentos e constroem a casa onde Deus vive, para que os cristãos, através de suas vidas, possam estimular outros cristãos à prática do amor e das boas obras, para que se aconselhem e se ajudem, e para levar o Evangelho ao mundo. Muitas pessoas afirmam que não precisam da igreja, porque já fazem suas orações e leituras bíblicas em casa, né? É a mesma coisa afirmar que, olha, às vezes nós ouvimos alguém revoltado, principalmente jovens, né, adolescentes, olha, eu não tenho família, eu não preciso da minha família, né? Essa família só me traz problemas, né? Então, você dizer que não precisa da igreja, essa afirmação ela acontece quando as pessoas pensam na igreja apenas como uma instituição humana. Olha, eu não preciso da igreja, às vezes essa frase, as pessoas pensam que a igreja é do pastor, é da diretoria. Mas sabemos que a igreja não é invenção dos homens. A igreja foi criada pelo próprio Deus no dia do Pentecostes. A Bíblia diz que a igreja é um corpo vivo, né? O corpo de Cristo. Lá em Romanos também o apóstolo Paulo diz que, ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros deste corpo, né? Nós lemos no versículo 22, assim também unidos com Cristo estão sendo, assim também vocês também, né? Os não-judeus, os cristãos de Éfeso estão sendo unidos com Cristo, estão sendo construídos, junto com os outros cristãos, para se tornarem uma casa só, uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito Santo, uma só casa, uma só família, né? E a Bíblia diz, né, e o texto diz também que Jesus é o cabeça, né, é o alicerce desta casa. Ele é o cabeça da igreja, ele diz lá em Coríntios. Ele é a pedra angular, a pedra fundamental, a pedra principal desse edifício é Jesus Cristo, né? Ou seja, a igreja não é invenção humana, ela é importante, né? Não há como separar a cabeça do corpo. Jesus é a cabeça da igreja, por isso que ela não é humana. Separar a cabeça do corpo, ele morre, né? Quando cortaram a cabeça do João Batista, vocês viram no culto passado, ele morreu, né? Foi sepultado pelos seus, né? Ou seja, igreja não sobrevive, ela não é humana, ela não sobrevive sem a cabeça da igreja, né? Assim também como não é possível construir um prédio sem alicerce, construir uma casa, uma igreja sem o alicerce, sem os fundamentos, não é possível. Então também não é possível tirar Cristo da igreja. Cabeça e corpo são inseparáveis, né? Corpo não subsiste sem a cabeça e nem a cabeça sem o corpo. E também não existe prédio sem fundamento, sem alicerce e sem colunas. E essa família de Deus, a igreja, tem um grande objetivo, assim como as famílias têm também objetivos, lutam, né, sonham, né? E o sonho e o objetivo da igreja é pregar o evangelho a toda criatura, levar Cristo para todos, como diz o nosso lema. A igreja tem um grande objetivo, que é preparar o povo de Deus para o juízo final, para a volta de Jesus, né?
precisamos fazer discípulos, né? Ide, portanto, fazer discípulos, é a grande comissão. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, esta é o grande papel da igreja, a grande função da igreja, o grande objetivo da igreja é fazer discípulos, fazer seguidores. Como? Batizando e ensinando. E a igreja organiza isso. A igreja é o espaço em que Deus coloca o cristão para que ele possa praticar isso, praticar tudo aquilo que ele aprende na Bíblia. É por isso que um dos pilares da igreja é a comunhão, é a união entre os seus membros. A família, se diz, né? Família que trabalha unida, como é que é mesmo? Permanecerá unida, né? Assim também, né? Assim também na igreja. Família da fé, que trabalha unida, que se esforça unida, que pega junto, né? Ela permanece unida. A união é necessária, né? Quando na família um puxa para um lado, um puxa para o outro, né? A coisa não vai. A família tem dificuldade, assim também na igreja, né? É por isso que Deus une os cristãos em uma congregação local, pois ali eles encontram Deus agindo na vida dos irmãos da fé e em favor uns dos outros. Deus atua na igreja e na congregação local. Por isso, o culto é importante, né? Nós cantamos, nós ouvimos aquele cântico lá no final, aliás, no começo, né? Que o Rodrigo Bloch canta, né? Deus está presente, né? Deus está presente. Ele canta, ou seja, Deus está presente no culto, né? Cantamos há pouco, né? Jesus está presente, a família está contente. Se Jesus está presente, a igreja está contente. Se Jesus está presente, a gente está contente, né? Deus está sempre presente. O culto se realiza na casa de Deus, Deus está sempre presente. Mateus 18, 20, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles, né? Então Deus está sempre presente, né? A igreja, no culto, não é apenas o pastor, não é o pastor falando. Não é o pastor falando, né? É Deus falando. É Deus falando. Eu não sou Deus, sou usado por Deus, né? Porque Deus está presente. E quando o pastor não está, quando um leigo dirige o culto, Deus está ali presente também. Quando a família está reunida para as devoções, os 5 minutos com Jesus, do Castelo Forte, Deus está ali presente, né? Deus está presente na sua palavra, né? Deus está presente na sua palavra, através da sua palavra e dos sacramentos. E Deus, ao estar presente, Ele quer falar com você, Ele quer consolar, Ele quer abençoar, né? Ou seja, não é por acaso que você faz parte de uma congregação local, de uma igreja, de uma família na fé. Deus te uniu com outros cristãos, a fim de que na sua congregação você possa encontrar, através da pregação da tua palavra, forças, ajuda, ânimo, para que você possa permanecer no caminho da fé, né? Igreja não é construção, igreja não é tijolos, nem pedra, nem madeira. Igreja são pessoas, né? Por isso é importante nós valorizarmos as pessoas, de termos um olhar de compaixão para com elas, acolher bem aquelas pessoas que vêm nos visitar, que faz profissão de fé. Jesus olhou para aquela multidão, olha, estão perdidas, estão desorientadas, como ovelhas sem pastor, né? Paulo fala aos cristãos lá de Éfeso, olha, agora vocês são parte da família, não se acanhem, né? Se aproxeguem, não se acanhem. Agora vocês são parte da família da fé. Então é importante acolhermos bem, fazer com que as pessoas se sintam em casa, se sintam bem, né? Façam de fato, se sintam parte da família. Esse é o objetivo,
do texto aqui também, né? Nos ensinar que as pessoas que vêm, olha, elas precisam se sentir bem, né? Elas precisam se sentir em casa, elas precisam se sentir parte da família. Ou seja, família e igreja, elas estão relacionadas, né? Assim como na família temos, às vezes, dificuldades, problemas, né? Família não existe família perfeita, porque falhamos, somos pecadores, né? Como eu disse no começo, às vezes diferenças, às vezes falta de humildade, egoísmos, né? Atrapalham a convivência familiar, o pensar apenas em si, né? Às vezes, né, não pensam no conjunto, não pensam no todo, pensam apenas em si. Isso atrapalha na família, isso atrapalha às vezes o ambiente familiar. Na igreja também, porque nós não somos perfeitos, somos pecadores, às vezes nós falhamos, né? A igreja é feita de pecadores, né? A igreja foi feita para pecadores, porque somos todos pecadores. Mas pecadores, aqueles pecadores que creem, a igreja é feita de pecadores penitentes, né? Penitentes, pecadores penitentes, pecadores que se arrependem. Aqueles pecadores que não se arrependem, não fazem parte da igreja. Podem até sentar no banco, podem até ser filiado à igreja, mas se não se arrepende, ele não pertence à igreja de Cristo, né? Porque, então, cristãos pecam, mas se arrependem, reconhecem seu erro, e eles são aqueles que erram, aqueles que pecam, aqueles que se arrependem, eles são de novo reintegrados à família, são bem acolhidos na família, assim na família da fé, assim também como na nossa família biológica. Quando um erra, o outro é perdoado, ele se arrepende, é perdoado e a vida segue, né? Assim também na igreja. Ou seja, irmãos e irmãs, para concluir, né? Prezadas famílias, assim como todos nós devemos trabalhar em favor da família, né? Família que trabalha unida, permanece unida, assim como nós devemos trabalhar em favor da família, para a sua subsistência e bem-estar, assim nós devemos trabalhar também pela família da fé, que é a igreja, pela sua subsistência e para levar Cristo para todos. Cristo é o cabeça, Ele é o fundamento da família e da igreja, a família de Deus. Nós lemos ali no último versículo, no versículo 22, unidos com Cristo, estamos sendo construídos junto com os outros cristãos. Então Deus nos usa para construir, Ele usa a todos, junto com os outros, para construirmos uma casa, onde Deus vive por meio do Espírito Santo. Então Deus vive em nós, na nossa casa, através do seu Espírito Santo. Isso é a igreja. Jesus veio ao mundo, deu sua vida por nós na cruz, para salvar a família e a igreja. E por amor a Jesus, somos então filhos e herdeiros de Deus. Amém. Fiquemos de pé. A paz de Deus, que vai além da nossa sabedoria e compreensão, guarde-nos na fé em Cristo Jesus, para todo sempre. Amém.
nós vamos orar e vamos incluir na oração os aniversariantes da semana. No dia 13, a Eliane Abade, a Eliane Marilane Abade, né, completou mais um ano de vida. No dia 17, hoje, portanto, né, completam mais um ano de vida o Darcy Hartwig e a Jéssica Laís Farsen. Né, hoje completam mais um ano de vida, o Darcy e a Jéssica, e a Eliane no dia 13. Nós vamos orar também pelos familiares enlutados, né, infelizmente faleceu nessa semana, na terça-feira à noite, a Salete Hack, que é a irmã da Nelson. Nós oramos por ela no culto passado, mas infelizmente ela veio a falecer. E nós vamos então orar pelos familiares da Salete, né, pela sua mãe, pela sua filha, pelas suas irmãs, né, e cunhados, para que Deus console-os e os ajude. Vamos orar também pela irmã do pastor de Barão, pastor Tiago, o pastor novo de Barão, né? A sua irmã está com Covid, lá no Espírito Santo ela reside, está na UTI, o estado dela é delicado, nós vamos orar por ela. E nós vamos orar também, me lembrei agora, do César Schirmer. César Schirmer é um membro, irmão da igreja lá de Capanema, no Paraná. Eu o conheci bastante, da liderança da igreja de lá. Ele também está em estado grave, hospitalizado com Covid, e vamos orar também pelo César Schirmer. Vamos então falar com Deus em oração. Senhor Deus e Pai, estamos aqui reunidos em Teu nome, em Tua casa, a família da fé, para prestar culto a Ti, para Te agradecer, para Lhe render louvores por todas as bênçãos derramadas. Também viemos aqui com o propósito de ouvir a Tua palavra, Teus conselhos e orientações. Hoje ouvimos sobre a família e sobre a igreja, sobre a importância da nossa família e a relação que ela tem com a igreja. A nossa igreja, a nossa congregação é como uma família da fé. Fazemos parte da tua família. E tu és o cabeça dessa família, né? O cabeça da igreja, és o fundamento dessa família. E que nós possamos, então, valorizá-la, porque ela não é uma instituição humana. Amado Pai, agradecemos por nossa família biológica e por nossa família da fé. Agradecemos por nos abençoar e nos dar o sustento diário. Obrigado pela oportunidade que temos de compartilhar o sustento diário com a nossa família. E na família da fé nós temos a oportunidade de ouvir junto a palavra de Deus, de juntos temos a oportunidade de servirmos ao próximo e de levarmos Cristo para todos. Abençoa, Senhor, a nossa família e abençoa, Senhor, a nossa igreja. Agradecemos, Senhor, por tudo, pela proteção e pelo alimento diário, pela nossa lar, pela nossa casa, pelo teto e por tudo que nos dá a cada dia. Agradecemos pela oportunidade que temos de ouvir a Sua Santa Palavra e permanecermos no caminho da salvação. Que possamos valorizar sempre isso, Senhor. Oramos, Senhor, pelos que sofrem, oramos, Senhor, pelos enfermos, em especial pelo César Schirmer, lá do Paraná, e também a irmã do pastor Tiago de Freitas de Barão, que está hospitalizada no Espírito Santo. Oramos, Senhor, para que olhes com amor e misericórdia para estes, para que os console, para que os ajude, permita, Senhor, que a sua saúde possa melhorar, e eles possam viver dias melhores. Fique, Senhor, com a irmã do pastor Tiago, com o César, e guie os médicos e os profissionais da saúde, os enfermeiros, para que possam cuidar bem dele e possam, profissionalmente, competentemente, administrar todos os cuidados para a saúde voltar. Tu és um Deus de poder, de misericórdia. E oramos, Senhor, também por todos os demais enfermos, que estão hospitalizados por Covid ou por outra enfermidade. Que possamos, Senhor, ver essas pessoas melhorar. Confiamos em Ti. O Senhor sabe o que faz. O Senhor é poderoso. Tens poder para curar
mas sabemos que tudo deve ser feito conforme a sua vontade e no seu tempo. Oramos, Senhor, também por todos os enlutados, os que sofrem a perda dos seus queridos, em especial pelos familiares da falecida Salete Hack, que veio a falecer essa semana. Irmã da Nelce, console essa família, a sua mãe, a filha que ficou, e oramos, Senhor, também pelas irmãs, por todos os enlutados, Senhor, cunhado, sobrinho, console, ajude e ampare a todos, para que eles possam superar essa perda, esse momento difícil. Dê a eles consolo e ajuda. Oramos, Senhor, também pelos aniversariantes que estão felizes, que estão completando mais um ano de vida. A Eliane Abade, o Darcy Hartwig e a Jéssica Laís Farsi. Agradecemos por dar a estes mais um ano de vida, mais um ano de bênçãos. Continue a abençoá-los, protegê-los e guardá-los. Faça com que permaneçam na fé e que eles possam buscar sempre fazer parte da família da fé, da família cristã. E que tu possas conduzi-los em teus caminhos, dar a eles uma vida feliz, abençoada, uma vida longa e uma vida também com saúde. Fique, Senhor, com o Darcy, com a Eliane e com a Jéssica. Abençoe também a ceia, que será distribuída logo mais. Abençoe, Senhor, as ofertas que serão trazidas para o teu louvor e serviço para a pregação da sua palavra. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Nós oramos em nome e por amor de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Podeis sentar. Nós vamos agora ao momento das ofertas e lembramos que também são realizadas as ofertas dos leigos, né? Nós voltamos a realizar as ofertas dos leigos. Era para ter sido realizado no culto passado e aí foi esquecido, né? Então vamos realizar hoje. O leigo que tiver a sua oferta, que puder fazer a sua oferta, então pode depositar no cesto. No cesto, as demais ofertas no recipiente de costume. Cantemos, somos a Igreja de Cristo, enquanto ofertamos. Fruto da terra e do trabalho humano, que Ele nos conceda recebermos o corpo de Cristo junto com esse pão. Bendito seja Deus, o Senhor do Universo, que nos dá o vinho, fruto da videira e do trabalho humano. Que Ele nos conceda recebermos o sangue de Cristo junto com este vinho.
Oremos o Pai Nosso. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é, o meu corpo, que é dado por vós para a remissão dos pecados. E semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: bebei todos deste, este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória minha. Que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém.
Fiquemos de pé. Que o corpo e o sangue de Cristo vos fortaleça e vos preserve na fé verdadeira para todo sempre. Fiquem em paz, que o Senhor os abençoe. Amém. O apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículos 4 e seguintes, diz assim, sobre a igreja, sobre Jesus, como cabeça da igreja, como pedra viva. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a maravilhosa luz. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Muito bem, podem sentar, irmãos e irmãs. Assim chegamos ao final do nosso culto. Queremos agradecer, por este momento, por estarmos aqui reunidos, felizes por vê-los aqui, vê-los bem. Agradecemos também aos que nos auxiliaram no culto de hoje, Mariel, Kathleen, a Verônica, a Larissa, a Eunice e também a Manuela, Manuela já faz parte da família, É o tema de hoje, Alegria, Deus possa abençoá-la. Nossos recados, nossos avisos, reunião de jovens nós tivemos hoje à tarde, Hoje à tarde tivemos a reunião, uma boa reunião dos jovens. Então já passou este evento, Então o próximo é o estudo bíblico online, na terça-feira. Terça-feira, às 19 horas, pelo Facebook. Vamos continuar estudando o livro de Tiago. Então, temos a oportunidade de, mais uma vez, edificarmos espiritualmente, fortalecermos esta família, na palavra. É o alimento espiritual, Nossa família da fé, ela se alimenta com a palavra de Deus. A nossa família biológica se alimenta com feijão e arroz, Com carne, com salada, E a família da fé se fortalece, se alimenta na palavra de Deus. Se não se alimentar, essa família fica frágil, fica debilitada, vai ficar doente. E próxima oportunidade de alimentar a nossa fé é no sábado que vem, às 19 horas, e no domingo às 9 horas. Então, quarto domingo do mês, o culto é no domingo, e no sábado, então, teremos culto aqui às 19 horas. Tá? É isso, não sei se tem mais algum recado, tudo certo? Da diretoria, o presidente, tudo certo? Então é isso. Também tem uma visitante ali, Teve nos jovens hoje, A Rebeca, A Rebeca, que é sobrinha da Verônica, é lá da linha Patos, Lá de Alecrim. Eu falei sobrinha da? É prima da Verônica, Prima da Verônica, Sobrinha da Ivone, Muito. Deus a abençoe. Acho que já teve aqui também em outros momentos também, E da família também, Muito bem. A irmã na fé participa da famosa congregação Betel lá, Lá de Alecrim, Muito bem. Então é isso, Deus abençoe a todos. Tenham todos aí um bom final de semana e até o nosso próximo encontro, tá? Eu fico lá fora para dar um tchauzinho, E até breve. E também me despeço dos irmãos que nos acompanharam aí pelo Facebook. Deus possa abençoá-los também, tá? Fiquem com Deus. Abraço a todos.